Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Estamos meditando no Evangelho de João e estamos hoje finalizando a nossa meditação no encontro da mulher samaritana com Jesus. E nós vamos então hoje ler e meditar dos versículos 31 a 42 de João, capítulo 4. Então, saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso, é verdadeiro aquele ditado: um é o que semeia, o outro é o que colhe. E eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus pedir-lhe que permanecesse com eles, e Jesus então ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E aqui então nós temos algo muito importante: o prazer do filho em fazer a vontade do seu pai. Ó Pai, como seria maravilhoso que todos os seus filhos tivessem este mesmo prazer em apenas fazer a tua vontade. Agora que os discípulos estavam de volta então com a comida, eles incitaram o Senhor a comer. Obviamente, eles não estavam cientes dos fatos importantes que estavam acontecendo naquele momento. Neste momento histórico, quando uma cidade samaritana era apresentada ao Senhor da Glória, a única coisa em que os discípulos podiam pensar era em comida para o corpo. Mas o Senhor Jesus lhes dá uma lição preciosa para eles e também para nós. Comida e apoio em ganhar os adoradores do seu Pai. Era isso a comida do Senhor, fazer a vontade do Pai. Nutrimento físico é de nenhum valor quando comparado a esta glória de fazer a vontade do Pai. Na vida, nós conseguimos o que almejamos. Os discípulos estavam interessados em comida, pois foram à cidade comprar e voltaram com a comida. Mas o Senhor Jesus estava interessado em almas. O coração do Pai e do Filho pulsa por almas. Ele se importava em salvar homens e mulheres do pecado e dar-lhes a água da vida eterna. Ele também conseguiu o que almejava, em que estavam interessados. Por causa da visão terrena, os discípulos não conseguiram entender o significado das palavras do Senhor. Eles não apreciaram o fato de que a alegria e o deleite do sucesso espiritual podem, por um tempo,
elevar o homem acima de todos os desejos corporais e ocupar um lugar de comida e bebida material. Por isso concluíram que alguém deveria ter trazido comida para o Senhor Jesus. Novamente, Jesus tentou transferir a atenção do material para o espiritual e fala: sua comida era fazer a vontade de Deus e realizar a obra que Deus lhe reservara. Isso não quer dizer que o Senhor Jesus se absteve de comer, pelo contrário, significa que o grande alvo e objetivo de sua vida não era fornecer comida para o corpo, mas antes fazer a vontade do Pai. Talvez os discípulos tivessem conversado entre si sobre a colheita que estava próxima, ou talvez fosse um provérbio comum entre os judeus: 4 meses entre a semeadura e a ceifa. De qualquer modo, o Senhor Jesus novamente utilizou o fato físico da ceifa para ensinar lições espirituais. Quais são? Os discípulos não deveriam pensar que a época da colheita ainda estava longe. Eles não poderiam se dar ao luxo de gastar a vida à procura de comida e roupa, pensando que o serviço de Deus poderia ser feito mais tarde. Primeira lição: eles precisavam entender que os campos já estavam branquejando para a ceifa. Naturalmente, os campos aqui se referem ao mundo. No exato momento em que o Senhor falava essas palavras, ele estava no meio de um campo pronto para a colheita, contendo almas de homens e mulheres samaritanos. Ele estava falando aos discípulos que uma grande colheita estava perante eles e que eles deveriam dedicar-se a esse serviço imediatamente e com toda a diligência. Portanto, hoje, o Senhor diz a nós que somos crentes: erguei os olhos e vede os campos. Ao passarmos tempo contemplando grandes necessidades do mundo, o Senhor colocará em nosso coração uma responsabilidade para com as almas perdidas ao nosso redor. Depois disso, dependerá de nós irmos em frente para o Senhor, procurando fazer os feixes maduros. O Senhor Jesus agora instrui os discípulos a respeito do serviço a qual eles foram chamados. Ele os escolherá para serem os seus ceifeiros. Não só ganhariam a recompensa nessa vida, mas também ajuntariam frutos para a eternidade. O serviço que fazemos para Cristo tem muitas recompensas no presente, mas em um dia vindouro, os ceifeiros terão uma alegria extra, ao verem almas no céu por causa da sua fidelidade ao proclamarem a mensagem do Evangelho. Já no versículo 36, não ensina que uma pessoa ganha a vida eterna através de uma colheita fiel, mas antes que o fruto desse trabalho continua até a eternidade. No céu, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Na vida natural, primeiramente o campo deve ser preparado para receber a semente, e depois a semente deve ser semeada nele. Mais tarde o grão é colhido. Assim também é na nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, a mensagem deve ser anunciada. Depois deve ser regada com as nossas orações. Mas quando a colheita chegar, os que participaram da obra juntamente se alegrarão. O Senhor Jesus viu o cumprimento desse ditado popular naqueles dias: um é o semeador, outro é o ceifeiro. Alguns cristãos são chamados a pregar o Evangelho por muitos anos sem ver resultado pelo seu trabalho. Outros entram em cena no final desses anos e muitas almas se convertem ao Senhor. Jesus enviara seus discípulos a áreas que já havia sido preparado por outras pessoas. São pouquíssimos os salvos por intermédio de um ministério de uma única pessoa. A maioria ouve o Evangelho várias vezes antes de aceitar o Salvador. Portanto, a pessoa que leva outra a Cristo não deveria exaltar a si mesmo, como se fosse o único instrumento que Deus usou nesse trabalho tão maravilhoso. Ali, muitos samaritanos creram em Jesus, como consequência de um testemunho simples e franco de uma mulher de Samaria. Muitos do seu povo creram no Senhor Jesus. Ele disse poucas palavras, mas ao mesmo tempo, ele disse tudo, tanto que foi o suficiente para trazer outros a Salvador.
Ele me disse tudo quanto tenho feito, disse ela. Isso deve ser grande encorajamento a cada um de nós para que sejamos simples, mas corajosos e francos no nosso testemunho a respeito de Cristo. A recepção que o Senhor Jesus tivera por parte dos samaritanos foi um contraste marcante da recepção dos judeus. Os samaritanos pareciam ter apreço verdadeiro por ele e pediram que permanecesse com eles. Como consequência desse convite, o Senhor ficou ali então 2 dias. Que privilégio essa cidade de Sicar teve pelo fato de acolher o Senhor da vida e da glória durante este período. Por isso, muitos outros creram em Jesus, o Cristo, o Salvador do mundo. Somente o Espírito Santo poderia dar a esse discernimento. O povo judeu aparentemente pensava que o Messias viria apenas para eles, mas os samaritanos perceberam que os benefícios da missão de Cristo se estenderia para o mundo inteiro, até chegar a cada um de nós. Olhem para os campos, estão branquejando para a ceifa. Oremos para que o Senhor envie mais ceifeiros. Que o Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!